Fala galerinha, tudo bem? Professor Diego aqui, a gente vai começar mais uma aula de história. Vamos lá? Vocês lembram que a gente conversou bastante nas nossas aulas sobre o objeto de estudo da história, né? Que o ser humano era o objeto de estudo da história? Pois bem, agora a gente vai começar a estudar a história propriamente dita. E se a gente já sabe que o ser humano é o objeto de estudo da história, a gente começa a estudar a história pela origem do ser humano. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar entender um pouquinho como se deu o processo de formação das primeiras comunidades humanas. Então, a gente vai desde o surgimento do ser humano até a formação das nossas primeiras comunidades, até a origem das primeiras cidades. Beleza? Vamos lá tentar acompanhar com o professor? Que a gente já vai começar com um tema bem polêmico, né? Porque a ideia da origem do ser humano é bem controversa. Nós temos algumas vertentes para tentar explicar o surgimento do ser humano. Essas vertentes, galerinha, a gente vai dividir em duas grandes correntes: a corrente evolucionista e a corrente criacionista. Tá? Essas correntes elas são baseadas em dois tipos de conhecimentos diferentes. A corrente evolucionista é baseada na ideia científica, no conceito científico. O criacionismo é baseado em elementos religiosos, tá? Então, para a gente pensar essa questão, a gente já vai começar a entender através do criacionismo. O criacionismo mais conhecido e mais difundido no mundo inteiro é o criacionismo baseado na teoria judaico-cristã, que é a ideia de que um único Deus teria criado todas as coisas que existem no mundo, criado o mundo, né, e todas as coisas que nele existem, e essa versão se baseia naquilo que está descrito nos textos bíblicos. É importante a gente lembrar que não existe uma única versão criacionista. A versão criacionista está vinculada ao que a gente chama de mitos de fundação ou mitos de criação. Existem vários povos que explicam de formas mais variadas possíveis o surgimento do ser humano. Tá? A gente está falando do criacionismo judaico-cristão porque nosso país e o mundo ocidental como um todo tem uma sociedade baseada na tradição judaico-cristã. Mas essa não é a única que existe, né? A gente tem várias outras. O professor, inclusive, deixou para vocês lá no Google Sala de Aula, e vai ficar aqui também na descrição do grupo, um textozinho com alguns outros mitos de criação diferentes do texto bíblico, tá? Só para a gente poder conhecer outras possíveis explicações, certo? E a gente tem uma outra explicação que é a explicação da ciência, que parte da análise de algumas evidências científicas que demonstrariam um processo de evolução pelo qual os seres vivos teriam passado e teriam chegado no ponto que estão hoje. Então, o que a gente tem hoje, os seres vivos que existem hoje, incluindo o ser humano, são resultado de um longo processo evolutivo. Essa proposta foi feita por um cientista chamado Charles Darwin. Ele era médico, na verdade, numa viagem para a Ilha de Galápagos, ele começou a perceber algumas espécies um pouco em comum, resolveu estudar e aí propôs essa ideia de que o ser humano teria surgido a partir de um longo processo evolutivo. Segundo a teoria dele, os seres vivos mais adaptados conseguiram sobreviver e os que não se adaptaram foram desaparecendo ao longo de milhares de anos, certo? Essa teoria defende a ideia que essas espécies que conseguiram se adaptar foram se modificando, se modificando, se modificando até chegar ao que a gente é hoje. Tá? Existem evidências, inclusive, no nosso próprio corpo dessa possibilidade de evolução. A gente tem órgãos, por exemplo, que não servem para nada. Por exemplo, o apêndice. Falei, por exemplo, algumas vezes, mas não ligue. O apêndice ele não tem serventia nenhuma, a não ser inflamar, doer bastante, a gente ir para o hospital, tem que tirar e continua sem serventia nenhuma. Né? A questão dos dentes, tem gente que já nasce sem o chamado dente do juízo, né? Que nunca nasce. Tem gente que tem o dente do juízo, mas não tem juízo nenhum, né? Mas não tem problema. Agora, tem gente que tem o dente e também não tem juízo, e tem gente que não tem dente e não tem juízo, e tem gente que tem dente... já me perdi aqui. Bom, brincadeiras à parte, galera. A gente tem evidências no nosso corpo de que tenha ocorrido esse processo evolutivo, porque algumas coisas já perderam função ao longo do tempo, certo? Isso é bem interessante a gente pensar, porque a evidência científica que se tem não é só dos fósseis, mas também elementos da nossa própria biologia hoje, né, da formação do nosso corpo. Segundo Darwin, então,
né? E os cientistas que concordam com ele ou que de alguma forma pensam na mesma linha do processo evolutivo, segundo eles, a extinção de algumas espécies, né, e a adaptação de outras se deu através de um processo chamado seleção natural. Esse processo de seleção natural seria o processo pelo qual os seres mais adaptados teriam conseguido sobreviver e os menos adaptados não teriam conseguido. A gente trouxe um exemplo aqui de algo que é comum hoje, até para a gente pensar no contexto que a gente está vivendo, né, da pandemia do Covid-19, né, da Covid-19, melhor dizendo. Vamos tentar imaginar um paciente que tem pneumonia, tá? E essa pneumonia é transmitida por bactérias. Aí ele vai tomar um medicamento. Só que ele teria que tomar um medicamento por cerca de 15 dias. Um antibiótico por 15 dias. E ele tomou menos tempo do que deveria. O que pode acontecer no organismo dessa pessoa? Ela está infectada por bactérias. As bactérias comuns, que não são as que estão provocando a doença, elas possuem baixa resistência e elas são eliminadas mesmo com um protocolo com menos tempo do que o recomendado. E aí elas desaparecem e acaba a infecção no organismo da gente. Se for uma bactéria mais resistente, ela vai sobreviver, vai conseguir se adaptar, vai burlar esse medicamento, que seria para combater ela, e ela vai permanecer no organismo, vai se reproduzir, e aí a gente que vai ficar mais doente ainda, né? Ou seja, ela passou por um processo de seleção em que as bactérias mais resistentes conseguiram sobreviver e as outras não, certo? Então, essa lógica, ela se aplica a todos os seres vivos. Os que conseguem se adaptar às novas condições do ambiente, nesse caso, as novas condições do ambiente da bactéria foi a ingestão de uma medicação que seria para matar ela, né? Essas novas condições acabaram criando um processo adaptativo. Essa bactéria evoluiu e se transformou numa bactéria um pouco mais resistente. Eu falei no nível das bactérias porque nesse caso isso acontece de uma forma mais rápida, então é mais fácil da gente entender. É diferente do processo evolutivo do ser humano que durou milhares de anos. Outra questão que é muito importante a gente falar, professor, mas você falou tão rápido do criacionismo, por que você já foi direto agora para o evolucionismo? Muito simples, galera, porque a teoria criacionista ela faz parte do campo religioso, ela faz parte da fé. Você acredita ou não acredita, né? E você tem o direito de escolher qual a religião que você vai frequentar, certo? Então não sou eu aqui que vou dizer qual é a teoria criacionista que está certa ou que está errada. Eu vou só poder apresentar para vocês a explicação da ciência, porque esse é o compromisso que a escola tem, né? O compromisso da escola é com o conhecimento científico. O conhecimento religioso vocês vão aprender na casa de vocês, vocês vão aprender na igreja de vocês, né? Quem frequenta ou quem não frequenta, aí é uma questão pessoal de cada um de vocês, certo? Mas o nosso compromisso maior é com o conhecimento científico, no caso da escola, certo? Por isso, o professor vai estar focando muito mais na teoria evolucionista do que na teoria criacionista, certo? Não se esqueça que eu deixei também um material para vocês consultarem com relação aos diferentes mitos da criação existente no mundo, né? Não são todos, até porque não daria conta de trabalhar todos em uma aula assim tão curta como a gente tem, tá? Continuando essa lógica do darwinismo, né, como é que ele evidencia isso? Através de vestígios arqueológicos, pode-se perceber, e segundo a própria teoria do Darwin da seleção natural, né, que no início, por exemplo, haviam girafas com tamanhos de pescoço diferentes. As que tinham pescoço mais curto não conseguiram sobreviver porque não conseguiram alcançar o alimento que já estava rarefeito nas áreas menos altas. Isso fez com que elas desaparecessem e as que conseguiram se adaptar com o pescoço mais longo sobrevivessem. Isso é um outro exemplo, aí diferente das bactérias, né? Um pouco mais concreto, que a gente consegue perceber a possibilidade do processo evolutivo. Tá? Isso é uma teoria do Darwin, ok? É uma ideia que ele propôs. Outra questão importante que a gente pode pensar na lógica da evolução é a questão da característica genética. Mas por que agora a gente não precisa mais evoluir como os outros evoluíram? Porque a gente vai recebendo ao longo das diferentes gerações as características dos nossos ancestrais. Os pais transmitem características genéticas para a gente, ou seja, coisas que configuram o jeito que a gente é, né? Por que a cor do teu cabelo é assim? Por que a cor do teu olho é assim? Por que isso é assim? Porque a gente recebeu características dos nossos pais.
Ah, mas eu nem conheço, mas não importa. É a característica biológica dos nossos pais é que a gente recebeu, né? Tem gente que inclusive, é a cara do pai, não sei o que é a cara da mãe, ou tem o jeito não sei quem. A gente recebe de toda a nossa família, vai passando de geração em geração, de geração em geração, a gente recebe as características que a gente chama de características hereditárias. Isso é um outro indicativo do processo evolutivo, né? Por que é um outro indicativo do processo evolutivo? Porque cada geração nova que vem, ela já tem as características da geração anterior, tá? Os primeiros seres semelhantes ao ser humano são chamados de hominídeos, certo? São os primeiros seres que vão dar origem ao ser humano. Aqui, galera, eu preciso muito da atenção de vocês. Porque tem gente que fala umas bobagens que dá vontade de... Não posso falar. Mas olha só. Galera, em nenhum momento qualquer cientista afirmou que o ser humano veio do macaco. Tá? Isso é uma bobagem sem tamanho que é veiculada por pessoas que não conhecem a ciência, tá? E que querem justificar outras formas de explicar o mundo. Eu até entendo que existam outras formas de explicar o mundo e que cada um queira defender o seu posicionamento, mas não é correto defender o seu posicionamento inventando coisas sobre outras, né? A ciência nunca diz que o ser humano veio do macaco, ela diz que a gente tem um ancestral comum, ou seja, em algum momento do nosso processo evolutivo, havia um ancestral em comum que deu origem, um ancestral que é um primata, que deu origem a vários grupos diferentes. E esses grupos diferentes caminharam para um processo evolutivo diferente. Então, o processo evolutivo dos macacos, que são os símios, é diferente do processo evolutivo humano. A gente tem apenas um parente em comum. Não tem a ver com o ser humano veio do macaco. É justamente por isso que aquela pergunta, se o ser humano veio do macaco, por que os macacos não evoluíram? Porque a gente está falando de coisas totalmente diferentes. São processos evolutivos diferentes. A gente só tem em algum momento, que não se sabe exatamente qual é, porque não se tem vestígios suficientes para isso, mas em algum momento os nossos caminhos se cruzam, porque em algum momento a gente teve uma origem em comum, mas isso não tem a ver com o ser humano ter evoluído do macaco, não é isso, tá, gente? E, voltando aqui à nossa conversa, os primeiros grupos humanos que a gente tem parecido com seres humanos são chamados hominídeos. Os hominídeos, eles caminham para dois processos evolutivos diferentes. Ou melhor, são três processos. Um são dos símios, que são dos macacos, que a gente já falou que não são seres humanos. E os outros são os australopitecíneos e o gênero Homo. Então é como se esse parente em comum que a gente tem tivesse três filhos diferentes e cada um caminhou para um lado diferente, tá? Os símios, que são os macacos, para um processo evolutivo, o gênero Homo para outro e os australopitecinos para outro. Qual é a grande questão aqui importante? Os australopitecinos e o gênero Homo, ambos caminhavam para um processo que a gente chama de hominização, ou seja, transformação em ser humano. Tanto os australopitecinos quanto o gênero Homo estavam se transformando em ser humano. Acontece que em determinado momento, que a gente não tem ideia ainda do porquê isso aconteceu, os australopitecinos desapareceram. A gente tem os fósseis mais antigos entre 3 milhões e 4 milhões de anos antes do presente, e os mais recentes entre 1,4 milhões de anos e 1,5 milhões de anos mais ou menos. Depois disso não se tem mais nada dos australopitecinos, nenhum vestígio arqueológico, só nesse intervalo de tempo. O que indica a extinção desse grupo. Tá? Uma coisa que é muito importante a gente pensar nisso, e é exatamente para isso que a gente estuda a pré-história e a origem do ser humano, é saber que, nesse caso aqui, a gente está podendo entender a diferença entre raça e grupo humano. Por quê? Os australopitecinos do gênero Homo eram duas raças diferentes de ser humano. Aí aqui a gente pode falar da existência de raça. Porque os australopitecinos eram uma raça diferente do Homo, do gênero Homo. Ambos caminhavam para o processo de transformação em ser humano, mas eles são diferentes. É a mesma coisa de você pegar os cachorros. Tudo lá é cachorro, mas você tem um pastor alemão e um pincher. O pastor alemão é diferente do pincher. Os dois são cachorros, não são?
Não é só o pelo deles, não é só a cor do pelo deles que é diferente. Tamanho dos ossos, tamanho dos órgãos, formato dos ossos são diferentes. A gente sabe que são todos cachorros porque eles têm a mesma característica básica, né? Mesma lógica básica de organização do corpo. Mas os formatos são diferentes, tamanhos são diferentes, né? Posição é igual, mas formato e tamanho é diferente. Quando a gente por que o professor está falando isso? Porque com relação ao processo evolutivo do ser humano, é da mesma forma. A gente tinha os australopitecinos, que era um grupo menor que o gênero Homo, e o gênero Homo. Os dois tinham características físicas diferentes, então eram dois grupos humanos diferentes, duas raças diferentes. Aí os australopitecinos desapareceram, sumiram. A gente não tem ideia exatamente por que isso tem acontecido. Tá? E o gênero Homo continuou o processo evolutivo. Aí começou apenas o processo evolutivo com o gênero Homo. Uma única raça daí. A gente tinha duas, uma desapareceu, a outra continuou o processo evolutivo. Por isso a gente não pode falar em diferentes raças humanas hoje, certo? Isso é muito importante, galera. E aí, assim, uma pessoa, por exemplo, que é racista, ela é no mínimo ignorante. Ou a gente pode chamar de burra. Por quê? Porque ela não conhece um princípio básico da ciência, que é a existência de uma única raça. Só existe uma raça humana. A gente tem pelagem diferente, como os animais. O cachorro não tem cor diferente. Às vezes a mesma raça. Você pega lá o pincher, tem o pincher marrom e tem o pincher preto. São diferentes, não são? Então, a gente é a mesma coisa. A gente tem a pelagem diferente. A nossa cor por fora é diferente. Agora, a nossa estrutura é exatamente a mesma, porque todos nós somos do gênero Homo. Não existe outra raça humana. Existem grupos étnicos diferentes, que é a nossa pelagem, né? O jeito que a gente aparenta por fora. Ok? Entendido até aí? Pensando nisso, a gente vai tentar entender agora o surgimento, então, do gênero Homo, do ser humano, que é o ser humano moderno. Bom, primeiro, o grupo humano que a gente tem é o Homo habilis. Homo habilis está relacionado com habilidade. Deixa eu pegar o negocinho aqui, caneta aqui para vocês. A ideia da habilidade manual, certo? Foi a primeira espécie capaz de produzir artefatos manuais, porque tinha uma característica específica, que é a da mão de pinça, certo? Que é poder fazer este movimento aqui, diferente dos outros animais, outros primatas que não conseguiam. Até porque nós somos o único que tem um polegar opositor, que é o dedão vai para o lado contrário dos outros dedos, certo? Então, o primeiro ancestral do ser humano a poder fabricar artefatos é chamado de Homo habilis. Habilis vem de habilidade, habilidade manual de poder produzir essas coisas. O segundo que a gente tem nesse processo é o Homo erectus. O Homo erectus é a primeira espécie que saiu da África e povoou o restante do planeta. Isso é importante a gente lembrar também, que o surgimento da vida humana acontece na África, tá? Fazia também os utensílios, também caçava, mas o importante de pensar nesse contexto é que o Homo erectus tinha a coluna reta, por isso o nome Homo erectus. Erectus vem de ereto, reto, certo? Como assim, professor? Os seres humanos deixaram de andar sobre as quatro patas e começaram a aprender a andar só sobre as duas patas traseiras, que a gente chama de perna, certo? Tranquilo? Depois a gente tem um outro grupo que vai evoluir, é o chamado Homo sapiens neanderthalensis. Homo sapiens, o homem que sabe. Neanderthalensis, do Vale do Neander, uma região da Europa. A gente pode chamar só de Homo neanderthalensis, ou também conhecido como homem de Neandertal. Ele é mais semelhante com o que a gente é hoje. Já tinha uma habilidade maior para caça, já tinha desenvolvido rituais religiosos. Como é que a gente sabe que já tinha desenvolvido rituais religiosos? Por conta dos sepultamentos, que eram feitos já com um certo padrão ritual. Havia elementos no entorno que indicavam que tinha tido uma cerimônia religiosa para aquele sepultamento. E, mais recentemente, nós temos o chamado Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, ele tem consciência de que ele sabe. Somos nós. Somos o ser humano que pensa. Nossa habilidade de reflexão se tornou maior.
Aqui o professor colocou na linha do tempo para vocês entenderem o processo de aparecimento de cada um desses grupos. Tá? Aqui a gente tem um desenho tentando replicar esse movimento. Né? O Australopithecus, que vai desaparecer, o Homo habilis. O Homo habilis e o Australopithecus conviveram um com o outro, existem fósseis que datam da mesma época. Aí depois a gente tem o desaparecimento do Australopithecus e o Homo habilis continua o processo evolutivo para o Homo erectus, o Homo sapiens neanderthalensis e o Sapiens sapiens. Certo? Beleza, galerinha? Agora, muita atenção nessa hora. O ser humano nunca conviveu com os dinossauros, tá, gente? Isso é um grande mito da pré-história. O ser humano nunca teve contato com os dinossauros. Quando o ser humano surge no planeta, já fazia 70 milhões de anos que os dinossauros tinham desaparecido. Certo? Existem evidências da existência dos dinossauros por conta de vestígios arqueológicos. Tem ossada desses bichos, né, minha gente? Então, existem várias evidências do surgimento deles, mas todas elas indicam que o ser humano nunca conviveu com os dinossauros, eles já tinham sido extintos, já tinham desaparecido do planeta quando o ser humano surgiu. Tá? Então, aquela história dos Flintstones lá do desenho é a maior viagem, não tem nada a ver. Tá? Esqueçam isso quando vocês virem uma imagem de um ser humano convivendo com um dinossauro, isso não faz o menor sentido. Tá? Como é que a gente vai estudar para esse período, então, do surgimento do ser humano? Esse período do surgimento do ser humano a gente vai chamar de pré-história, certo? Por que pré-história? Quando deram o nome dos períodos, disseram assim, os povos que não escrevem não estão na história. Então, é a pré-história, porque esses povos não dominavam a escrita. Então, o marco divisor desse processo seria a invenção da escrita. Então, tudo que vem antes da invenção da escrita a gente vai chamar de pré-história, certo? A pré-história é dividida em dois grandes períodos. Tá? Então, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar ali pelo nosso mapinha. Vou colocar aqui para nós uma setinha para a gente poder acompanhar, né? Acho que fica mais fácil. Vamos lá. Aqui, ó. A história é dividida em 5 grandes períodos. A Idade Contemporânea é o que a gente vive hoje. Idade Moderna, Idade Média, Idade Antiga e Pré-História, que é o período mais antigo da história da humanidade. A Pré-História, certo? Que vai desde o surgimento do primeiro ser humano até o surgimento da escrita. Então a gente tem a pré-história, começa com o surgimento do ser humano e vai até o desenvolvimento da escrita. Ela é subdividida em dois grandes períodos, o período paleolítico e o período neolítico. Esses períodos têm subdivisões também, tá, gente? Por exemplo, o período neolítico, a gente já vai colocar aqui a subdivisão dele, que é no final do período neolítico a gente tem a idade dos metais. O paleolítico também é dividido em paleolítico superior, paleolítico médio, paleolítico inferior. A gente não vai fazer essas divisões agora, tá? A gente só vai dividir a pré-história em dois grandes períodos para poder estudar melhor. O paleolítico e o neolítico, tá? Para a gente entender melhor essa questão, a gente vai então dividir os dois períodos, certo? Agora a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre o que é o período paleolítico, que é o período mais antigo da história da humanidade. Dentro da pré-história, ele é o primeiro período, tá? Nesse período do paleolítico é que começa a expansão geográfica do ser humano. Todo aquele processo evolutivo que o professor estava falando antes acontece no período paleolítico, certo? Que é o surgimento do ser humano. E ainda no período paleolítico, o ser humano começa a se espalhar pelo restante do mundo. Ele surge na África, né? Os vestígios mais antigos da história da humanidade estão na África, e dali ele começa a povoar o restante do planeta. Então o professor trouxe aqui para vocês um mapinha para a gente pensar nas possíveis rotas de ocupação do território do mundo como um todo, né? Então a gente tem todas essas rotas partindo da África, certo? Ocupando a Europa e a Ásia em primeiro plano e posteriormente a América e a Oceania. Aqui a gente tem uma imagem que representa a migração dos seres humanos pelo famoso Estreito de Bering, né, que é essa regiãozinha aqui. Na época em que isso ocorreu, na época desse processo, a gente vivia uma época de glaciação, ou melhor, depois da glaciação. O que é glaciação? Congelamento da região dos polos, porque a temperatura da Terra era mais fria, tá?
Então, nesse processo de congelamento dessa região, tá? O nível do oceano aqui era menor e se formava uma ponte entre o continente asiático e a América. Aqui a gente tem uma representação da possível migração através dessa ponte chamada Estreito de Bering, tá? E a vida humana no Paleolítico, como é que era? Então, já que a gente está conversando sobre o Paleolítico agora, quais são as características desse período? Primeiro, os seres humanos não produziam alimentos, eles eram caçadores e coletores, caçavam os seus alimentos, coletavam frutos, raízes, né, vegetais. O próprio nome Paleolítico está vinculado com o jeito de produzir os artefatos, né? Paleolítico vem do grego palaios, que significa antigo, e litos, que significa pedra. Tá? Então, é um jeito antigo de fabricar com a pedra. Que jeito é esse? Lascamento, bate uma pedra na outra e a lasca, se fazia os instrumentos, né? Facas, machados, pontas de lança. Sobrevive então da caça e da pesca. Viviam em tribos nômades, então o ser humano não tinha moradia fixa, não tinha um local fixo para morar, tá? Vivia migrando. Por quê? Sobrevivia da caça, então tinha que acompanhar as manadas dos animais para poder caçar, certo? Então acabava migrando de um lugar para o outro para poder obter alimento. Produziram várias manifestações dessas situações em cavernas, que são chamadas de pinturas ou de gravuras rupestres, que são inscrições feitas na pedra com tinta produzida através de óleos misturados com alguns pigmentos. Então eles pintavam na parede das cavernas cenas do cotidiano, a própria caça era pintada, certo? E esses grupos viviam em bando, certo? Viviam em grupo. Por que vivia em grupo, galera? Porque era garantia de sobrevivência. Da mesma maneira como o ser humano caçava, ele podia ser caça. Embora reza a lenda que a carne do ser humano é muito ruim, né? Mas ainda assim ele poderia ao mesmo tempo caçar e ser caçado. Uma das maiores descobertas do período paleolítico é o desenvolvimento do fogo. Por que é uma grande descoberta o desenvolvimento do fogo, galerinha? Muito simples. O fogo ajudou a manter mais gente viva. Porque ele protegia do frio. Ele protegia dos animais ferozes. Os animais tinham medo do fogo, então se você mantivesse o fogo aceso na entrada da caverna, os animais não entravam. Então ele era também um outro mecanismo de sobrevivência. Além de cozinhar os alimentos, e aí assim, né, galera? Alimento cru, mais germes, né? Mais bactérias. E isso acabava provocando mais doenças. Quando a carne passa a ser consumida a partir do cozimento com o fogo, nós temos uma diminuição de doenças provocadas por infecções ou por problemas alimentares também. Então, vai diminuir consideravelmente a mortalidade. Isso vai gerar posteriormente um aumento de população. Aí, tá? Outra coisa que é importante a gente pensar é que essas pessoas, elas moravam, não é que moravam dentro da caverna. Se vocês observarem aqui na imagem, havia até construções próximas dessa caverna, né? Ou dentro da caverna. Montavam às vezes tendas dentro das cavernas. Porque dentro das cavernas ou próximo à caverna? Porque eram locais que protegiam das intempéries da natureza. Se você tivesse uma tempestade, ali dentro era mais protegido. Então eles normalmente montavam as tendas dentro das cavernas. Não significa dizer que a caverna era casa, tá? Porque havia sim tendas e espaços montados dentro dela, mas ali era mais fácil de se proteger das situações da natureza, tá? Isso que a gente estava falando é a primeira fase, que é o período paleolítico. O ser humano não produz alimento, o ser humano vive em bandos, caça de forma coletiva, cuida também da coleta de vegetais, né? Então coleta, extrai da natureza as coisas. A pesca é uma forma de caça, né? Pescar nada mais é do que caçar peixe, né? Essas são as características básicas do período paleolítico. No período neolítico, que muda, que faz a divisão dos dois períodos, é o desenvolvimento da agricultura, que foi a maior revolução e a maior invenção da história da humanidade. Depois da agricultura, tudo mudou. Como assim, professor? Muito simples, galera.
Depois que aconteceu o desenvolvimento da agricultura, o ser humano passa a viver num local só. Por que ele passa a viver num lugar só? Porque ele precisa, para plantar, você precisa preparar a terra, colocar a semente, cuidar da terra, esperar nascer, colher. Então era necessário mais tempo na mesma região. Fora que era garantia de alimento, né? Quando você estava falando lá do Paleolítico, a caça às vezes durava semanas. E aí era preciso garantir o alimento de alguma forma. Quando você começa a plantar, né, quando os seres humanos começam a plantar, eles começam a ter uma garantia maior desse alimento, certo? A sedentarização, ou seja, o estabelecimento de moradia fixa, fez que os seres humanos não precisassem mais sair para poder obter alimento. Vão estar mais descansados também. Uma outra questão é o aumento da temperatura, é, que, o fim da era glacial que a gente falou antes, né, do congelamento. Conforme a temperatura foi aumentando no planeta, isso mudou a vegetação, criando então as savanas e possibilitando o desenvolvimento de vários animais selvagens, então mais caça e também áreas para poder plantar. Além do ser humano também começar a produzir ferramentas mais elaboradas. Por isso, inclusive, o nome é neolítico. Neo significa novo, lito significa pedra. Então, é a nova pedra. Que nova pedra é essa? São os artefatos produzidos através do polimento das pedras. Então, é também conhecido esse período como Idade da Pedra Polida. Tá? Então, galera, à medida que os seres humanos foram se sedentarizando, eles começaram a construir casas um pouco mais elaboradas. Aí vão surgir as moradias feitas de barro, também moradias feitas de madeira. Vão ser moradias separadas, agora não vai ser aquele grupão todo morando na mesma caverna, como a gente tinha no Paleolítico, né? Mas a gente vai ter agora casas separadas e essas casas acabavam formando os primeiros vilarejos, certo? A partir do processo de sedentarização, ou seja, a partir do momento que os seres humanos estabeleceram a moradia fixa, ok? Nesse mesmo contexto, está surgindo, como a gente já falou, a agricultura. A agricultura a gente pode traduzir como a domesticação de plantas e animais, certo? Como a gente já falou, a agricultura foi a mais importante revolução da história da humanidade, porque foi a partir da agricultura que o ser humano se sedentarizou e a sedentarização provocou um aumento da população e o surgimento das cidades que a gente vai conversar ainda na aula de hoje, certo? Mais ou menos por volta de 10 mil anos antes de Cristo, ou 12 mil anos antes do presente, nós temos o desenvolvimento da agricultura numa região chamada Oriente Próximo, certo? Essa região, ela é uma região extremamente fértil, tá? Uma região banhada por vários rios. A gente vai conseguir acompanhar aqui no mapa, acompanha certinho com o professor. Tá? Essa região ela é formada então por vários rios e cercada de mares também, então é uma região extremamente fértil e vai se desenvolver então a agricultura nessa região. Como ela é uma região fértil, ela foi chamada de crescente fértil. Tá? E crescente porque se a gente fosse traçar uma linha por cima, né, do local onde surgiram as primeiras aglomerações humanas, nós teríamos basicamente um formato de uma meia-lua no quarto crescente. Então, por isso que essa região foi chamada de crescente fértil, certo? A partir do momento em que o ser humano se desenvolve a agricultura, ela começa a se expandir pelo mundo de maneira significativa. É importante lembrar que em várias regiões do mundo a agricultura surgiu, às vezes em povos que nem tinham contato uns com os outros, né? Que nem aprenderam uns com os outros. Elas surgiram simultaneamente em várias áreas do planeta. Aqui a gente tem um mapa que tenta representar para nós as regiões onde ocorreram os principais polos, né, de disseminação da agricultura. O primeiro polo aqui que a gente tem no Oriente Próximo, então ali naquela região do crescente fértil que a gente estava falando, vai compreender a região de Egito, Mesopotâmia, Fenícia, Pérsia, os hebreus, né, esses povos da região do Oriente Próximo. A gente vai ter alguns polos aqui na região indo-europeia, e aí especialmente agora também na China, tá? E na América, o polo de disseminação da agricultura, provavelmente a Mesoamérica ou a região sul do México, né? Então, os indícios arqueológicos nos mostram que a partir desses três polos é que se irradiou o processo de sedentarização provocado pelo processo de desenvolvimento da agricultura, ou seja, as pessoas estabeleceram moradia fixa depois que desenvolveram a agricultura,
ok? É importante lembrar que esses povos inicialmente ainda não tinham contato uns com os outros, então eles desenvolveram cada um de uma maneira distinta o seu processo agrícola. E o mais interessante é que em todos isso é comum, que o produto agrícola inicial foram os grãos, né? Mudou o tipo de grãos. No Oriente Próximo a gente tem o trigo e a cevada, especialmente. E já na China a gente vai ter o arroz e a moreira como os produtos principais. O arroz é um grão, e no caso do México a gente vai ter o milho, né, como um dos produtos principais. Vai mudar um pouquinho qual o grão, mas de maneira geral os grãos que depois foram transformados em farinhas, né, foi o primeiro produto agrícola a ser desenvolvido no mundo, certo? Tranquilo? Quais são as consequências, então, dessa expansão da agricultura? Ou seja, o que a agricultura traz de novidade, de diferente? As novas práticas agrícolas fizeram um impacto direto na natureza, porque a gente vai ter mais gente trabalhando, utilizando novas ferramentas, e isso vai provocar erosão do solo, infertilidade, contribui para a acidez do solo, né? Ela vai provocar impactos ambientais também por esse processo de agricultura em larga escala, coisa que antes não existia no momento que o ser humano apenas era coletor. Também vai acontecer uma migração maciça de pessoas para a margem dos rios, porque para praticar agricultura é necessário que a gente tenha água, né? Então, o desenvolvimento das civilizações agrícolas se deu no entorno dos rios. Então, a maior parte das aglomerações humanas que ocorreram nesse período aconteceram próximas a grandes rios ou próximas a regiões que haviam contato com esses rios. Então, a gente vai ter majoritariamente civilizações ligadas a rios agora nesse período do surgimento das cidades. Tá? Nós vamos ter um desenvolvimento de novas tecnologias, como o caso do arado, a invenção da roda para poder utilizar para transportar os produtos da lavoura para os vilarejos. Nós vamos ter criação de sistemas de irrigação nesse momento, né? Abertura de canais de irrigação para levar água para outras regiões para poder plantar, ampliar a área de plantio. A gente tem o caso do Egito, por exemplo, né? Que a gente tem o Rio Nilo e todo o restante da região é deserto, então levavam água do Rio Nilo, canalizavam a água do Rio Nilo para poder plantar em outras regiões, ampliação então da área de plantio, e isso tudo vai gerar também um aumento da produção de alimentos, ou seja, vai se produzir mais e vai começar a sobrar. A sobra, o excedente, vai possibilitar o surgimento de uma outra atividade chamada comércio. Porque o vilarejo A, que produzia mais trigo, e lá na outra região onde se produzia mais cevada, a gente está sobrando coisas diferentes em cada uma das regiões. Numa região está sobrando mais trigo, na outra está sobrando mais cevada ou mais arroz, o exemplo que vocês queiram. Essa sobra passou a ser trocada. Essa troca vai gerar, então, o comércio, tá? Vinculado diretamente ao aumento da produção e a geração de excedente. O aumento da produção também provoca o surgimento de outra coisa. Como tem mais gente, cada vez mais vai aumentar a população e a produção, fica mais difícil de controlar. É aquela história, né? Se a gente está sozinho, a gente se manda ali e não tem muito problema. Se tem 2, já começa a dar problema. Tem 3, já vira bagunça. Se for 5, já está todo mundo discutindo. Claro, vocês, quando vão fazer um trabalho em grupo, já pensaram nisso? Ou lá fazer um trabalho em grupo, quando você está fazendo seu trabalho é só você. Quando você está com a dupla, você conversa com a dupla. Quanto mais gente tem, mais difícil é de organizar. Por isso, começa a surgir a necessidade de estabelecimento de regras de convívio e pessoas para garantir que essas regras sejam cumpridas. Então surge o que a gente chama de Estado. Ou seja, dentro de um território surge um poder constituído, que a gente vai chamar de governo, dentro do Estado, que é o território, um Estado que tem leis, regras e então um governo próprio. Isso seria um Estado. As primeiras formas de Estado que surgiram são as chamadas cidades-estados, porque cada cidade tinha um governo próprio. Cada cidade tinha um rei, um monarca, um líder, em cada região um nome diferente, mas o surgimento do Estado está ligado justamente com essa necessidade de organizar a população para poder produzir, seja na produção agrícola, seja nas outras atividades necessárias para a produção agrícola. Porque a gente precisa, por exemplo, de um ferreiro, quando a gente vai estudar agora a idade dos metais, a gente precisa de um ferreiro para produzir a enxada, por exemplo, produzir o arado. A gente tem um carpinteiro, o arado era de madeira inicialmente, então é preciso que a gente tenha os artesãos para produzir
também para a gente garantir o trabalho na agricultura, com as novas tecnologias desenvolvidas nesse período. Isso vai provocar uma diferenciação social. Começa aí, é o início da desigualdade social no mundo. Porque no Paleolítico tudo era de todos, todo mundo dividia tudo. Nesse final do Neolítico, depois do desenvolvimento da agricultura, nós vamos ter o quê? Aqueles que mandam e aqueles que trabalham. E a gente vai ter então uma divisão por autoridade. Temos também a divisão por questão religiosa, porque aí vai surgir a figura dos sacerdotes, que seriam aqueles intermediários entre os homens e os deuses. E aí a gente vai ter uma hierarquização social, que é a ideia de que tem um grupo que manda mais e um grupo que manda menos. Isso foi provocado também pela agricultura. Por isso que eu disse que a agricultura muda muita coisa na história da humanidade. Ela muda significativamente o processo de relação social, o processo econômico, o processo político, o processo cultural também, né? A forma de conviver é totalmente diferente. Tá? E nesse mesmo contexto do surgimento do Estado, a primeira forma de Estado que a gente vai ter são as cidades, que a gente vai chamar de cidades-estados, ligadas essencialmente a esse aumento da população, necessidade de coordenação do trabalho. Tá? Então, a produção de excedente vai gerar o comércio, a sobra vai gerar a troca comercial, a necessidade de dividir o trabalho, de cada grupo fazer uma coisa diferente para poder coordenar tudo e todo mundo conseguir que a atividade seja de fato feita, e isso tudo vai gerar, então, a formação das cidades. As aldeias vão crescer a ponto de se transformar um centro urbano, então você vai ter a área de plantio e o vilarejo que vai crescer e se transformar na cidade, certo? Quais são as primeiras cidades que a gente tem no mundo? Tá? Aqui o professor trouxe para vocês um mapa para a gente tentar se localizar onde surgiram as primeiras cidades do mundo. Essas cidades, vejam bem, também surgiram de forma independente. Cada região, às vezes até ao mesmo tempo, está surgindo uma cidade num lugar e outra em outro, mas as primeiras cidades que se tem registro são no Egito, a gente tem aqui principalmente Tebas e Mênfis. Tá? Aqui na região do Vale do Rio Jordão, a gente tem a cidade de Jericó. Aqui na Ásia Menor, próximo ao que vai ser a Turquia hoje, a gente tem uma das cidades mais antigas, considerada a cidade mais antiga, que é Çatalhöyük. Né? Na Mesopotâmia, a gente tem aqui nessa região da Suméria as principais cidades, as primeiras cidades da região da Mesopotâmia, que são Uruk, Lagash, Nippur e Umina, né, as primeiras dessa região. E aqui na região onde é a Índia hoje, nós temos algumas cidades também consideradas extremamente antigas, Mohenjo-Daro e Harappa, por exemplo, que têm mais de 10 mil anos. E na China, né, Anyang, principalmente, e Zhengzhou são consideradas as primeiras cidades dessa região. Estão vendo que aqui a gente tem regiões diferentes do planeta em que essas cidades estão surgindo ao mesmo tempo, em cerca de 10 mil anos mais ou menos, elas estão se constituindo aí, certo? Entre 10 e 8 mil anos atrás. Ok? No final do período neolítico, a gente vai ter o desenvolvimento da metalurgia. Os seres humanos vão aprender a desenvolver armas e utensílios feitos a partir de metal. Tá? Esse período do neolítico a gente vai chamar de Idade dos Metais, que é o fim do período neolítico. Né? Esse final do período a gente vai ter um desenvolvimento, então, de armas um pouco mais especializadas, e esse período a gente vai subdividir ele em 3 idades. A idade do cobre, quando os primeiros artefatos começaram a ser produzidos, armas e utensílios de maneira geral, produzidos com o cobre. Depois, por volta de 5 mil anos antes de Cristo, nós temos a idade do bronze, que é uma liga metálica. O bronze não é um metal encontrado na natureza, é uma mistura de 2 metais, que é o cobre e o estanho. Derrete o cobre, derrete o estanho, mistura, e aí é feito então o bronze, e ele é utilizado principalmente para artefatos da agricultura e da domesticação de animais. Aqui a gente tem, por exemplo, um arado, a lâmina do arado era feita de bronze, o revestimento por volta, do lado de fora da roda, era feito também de bronze. O carro de boi ainda usa muito isso, né? Alguns carros de boi têm aquela plaquinha de alumínio em volta da roda, mas tem alguns antigos que ainda usavam o bronze, né? A lâmina de bronze em volta da roda do carro de boi. E a idade do ferro, aí a gente vai ter ferramentas e armas um pouco mais resistentes depois da descoberta dos minérios de ferro, e também a utilização do ferro para construir as fortalezas, construir pontes. Então vai ser alguns elementos um pouco mais elaborados, né? E
vai ser usado também nas obras, não só nas armas e nos utensílios, certo? Sintetizando para vocês, para a gente lembrar o que é a diferença dos períodos, né? Período que a gente tem Paleolítico e Neolítico, a Idade dos Metais é a fase final do Neolítico. No Paleolítico, de maneira geral e rápida aqui para a gente lembrar, surgimento do ser humano, domínio do fogo, objetos de pedra lascada e caça e coleta de alimentos. No Neolítico, por sua vez, nós temos o domínio das águas, ou seja, o início da navegação e o controle das águas para praticar a agricultura, são os canais de irrigação, objetos feitos a partir de cerâmica, além da pedra polida, domínio da agricultura e a criação de animais, domesticação de animais, e a formação das primeiras vilas e das primeiras cidades. Já na Idade dos Metais, o que tem de novo para a gente é a utilização dos metais para fabricar utensílios, e por último, lá com a Idade do Ferro, a utilização dos metais para a arquitetura, né? Pontes, estradas e tudo mais. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham conseguido acompanhar o professor aí nessa nossa aula sobre a pré-história. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, acessem o fórum lá que a gente tem para poder tirar as dúvidas, ou deixe algum comentário aqui no YouTube também, para a gente poder dialogar e, quem sabe, discutir juntos aí, tirar as dúvidas um do outro. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos para vocês.